Olá, tudo bem? Espero de coração que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Karine. Hoje eu vim trazer um vídeo de rotina para vocês. Um vídeo de massa, recheios e decoração para você. Gente, esse bolo foi uma encomenda de uma cliente bem em cima da hora, mega em cima da hora, que eu super atendi. E tô aqui fazendo para vocês e decidi gravar para vocês todo o processo, tá? Tô aqui, coloquei nessa forma, nessa bandeja, coloquei 3 ovos pequenos, tá? E açúcar, meio copo daquele de extratomate de açúcar, tá? Decidi usar esse copo, um que eu acho que fica melhor pra vocês saber a medida certinha. Coloquei pra bater até dar o ponto, tá? Até ficar esbranquiçado assim e dobrar de volume, tá bom? Bata até você ver que não tem resquício de açúcar, tá? Eu uso açúcar cristal até se dissolver bem. Agora aqui com o mesmo copo de açúcar, vou adicionar trigo. Coloco até o tampo ali de trigo, então eu coloco 1,5 de trigo desse copo, tá? Meio de leite e 1,5 colher de margarina, tá bom? Se quiser usar manteiga, muito melhor ainda, tá? Mas eu uso margarina, que é uma mais em conta, né? Se for usar manteiga, eu teria que dobrar o valor do meu bolo, tá bom? Aí tô aqui, batendo até dar o ponto. Eu bato, gente, de 2 a 3 minutinhos. Como uma massa é pouca, 1,5 minuto, 2 minutos já é o suficiente, tá bom? Aí tô batendo até eu ver que se incorporou muito bem o trigo e a margarina naquele preparo, né, que eu fiz antes. E tô aqui batendo até se desenvolver bem. Bato da velocidade mínima até chegar no máximo, tá? Prefiro usar a batedeira planetária. Porém, como é massa pequena, né? É pouca massa, dá pra fazer tranquilamente massa grande ou massa pequena nessa batedeira. Porém, eu prefiro usar a planetária que não precisa pegar na mão, né? Aí tô aqui vendo o ponto da massa, né? Dando uma olhadinha. Gente, ele é aquele ponto que não é líquido, né? E também não é um líquido, não é uma massa muito firme, tá? Uma massa um pouquinho, ela é uma massa bem levezinha. Ela vai, quando você puxa ela assim, ela faz bloquezinho, ela vai caindo em bloco, tá bom? Aí agora aqui, adicionei 1 colher, tá? De fermento, misturei bem. E vou colocar na forminha. A forminha, gente, ela está somente com papel manteiga, somente no fundo, tá? Não precisa untar as laterais ou colocar papel manteiga na lateral, tá bom? E vou aqui raspando até a última gota da massa da bandeja para colocar na forminha, gente. E é isso. Agora aqui, como foi lavado, o bol da batedeira também lavado, vou fazer a próxima massa. A massa de chocolate, tá? Eu poderia muito bem fazer uma massa para as duas formas e depois dividir elas e colocar o cacau na massa. Porém, eu decidi fazer ela separada para vocês entenderem certinho o processo, tá? Mesma quantidade, 3 ovos e um pouquinho mais da metade, tá, de açúcar. Por que eu coloco um pouquinho mais da metade de açúcar, mais do que no da massa branca? Porque a massa branca é só massa branca, né, gente? Aqui na massa de chocolate, eu uso cacau. O cacau em pó, ele é um pouquinho amarguinho. Então, eu preciso adicionar um pouquinho mais de açúcar, tá? Bato até o mesmo processo, tá, gente? Eu bato até dar esse ponto esbranquiçado e dobrar de volume. A mesma quantidade de trigo, vocês podem ver que eu não enchi completamente, então eu vou colocar um pouquinho mais aí. Coloquei um pouquinho mais, então é a mesma quantidade, tá? 1,5 copo desse daí. Coloquei leite, meio copo de leite também. A diferença seria essa, tá, gente? Eu coloco 2 colheres bem cheias de margarina. Quando é massa branca, 1,5 colher já é suficiente, tá? Para essa quantidade de massa. 3 colheres de cacau em pó, eu uso cacau em pó 50%. Se você usar o 100%, somente 2 colheres é o suficiente. Se for achocolatado, 5 colheres a 6 colheres, tá? Assim, gente, pra ficar com a cor bem legalzinha. Senão ele fica bem clarinho e eu prefiro massa de chocolate bem escurinha, tá bom? Aí tô aqui batendo o mesmo processo, tá? A gente coloca pra bater de 1,5 minuto a 2 minutos. Se eu vejo que a massa, que o trigo e o achocolatado não se
incorporou bem na massa, eu boto pra bater mais uns 3 minutinhos, até eu ver que deu ponto legal, tá bom? Vou olhando, vou batendo. É um processo um pouquinho demorado, mas vale a pena, gente, porque a massa fica muito gostosa e bem fofinha, tá? Aqui terminou pra bater, vou olhar se deu ponto legal. Sempre é bom sempre dar uma verificada antes de adicionar o fermento, tá? Porque se caso for necessário adicionar um pouquinho mais de leite, dá tempo. Se for para adicionar um pouquinho mais de trigo, dá tempo. Então, sempre é bom dar uma verificada se o ponto da massa tá legal. Dou uma misturada bem mexida com uma colherzinha de fermento, tá? Não bato novamente, aqui é só o processo do fermento, só para o fermento se incorporar em toda a massa, tá? Vou adicionar na forma o mesmo processo, um papel manteiga somente no fundo, tá bom? Somente no fundo. Gente, eu gosto que a massa, ela suba, tá? Ela faz aquela tampinha em cima, porque os meus filhos comem aquelas massas de bolo, então eu sempre gosto que sobra a massa do bolo para dar para eles, para fazer bolo de pote, pro meu esposo levar pro serviço, então sempre faço para sobrar um pouquinho mais de massa, tá? Agora aqui a gente fazendo o recheio de leite ninho. Aqui na panela eu tenho meia caixinha de creme de leite, meia caixinha de leite condensado e meia caixinha do creme de leite de vaca, tá? E 6 colheres de leite ninho. Vou mexendo com o fouet primeiro até se dissolver bem, depois com uma espátula eu vou mexendo até chegar nesse ponto, ó. Vocês vê que ele vai soltando as bolinhas, né? E vai dando um ponto já, ó. Esse é o ponto, tá, gente? Ele cai no bloquinho, não deixa de ficar mais firme que isso, porque depois fica um leitinho muito duro. Fazendo agora o recheio do brigadeiro, que é meia caixinha de creme de leite, meia caixinha de leite de vaca, que é o de lá da creme de leite, e meia caixinha de leite condensado, 3 colheres de achocolate de cacau em pó, né? 1 colher de margarina e 1 colher e meia de amido de milho. Vou colocar até chegar nesse ponto, tá? Que ele cai em bloquinho, ali ele é um pouquinho mais firme do que o leite ninho, tá bom? Agora aqui, gente, vou começar a montagem. Esse momento, gente, já era exatamente 11h30 da noite. Essa cliente, ela pediu pra mim o bolo, já era 9 horas. E como eu não tinha nada na terça-feira, né? Esse dia foi na terça, decidi fazer, né? E aqui eu dividi as massas, vocês viram que sobrou, vocês viram ali que tem aquela tampinha ela é usada, tá, gente? Não desperdiço nenhuma massa. A calda que eu estou usando para molhar o bolo é leite condensado com um pouquinho de água, tá, gente? E agora aqui eu vou dividindo o recheio para cada camada de massa. Eu faço somente 3 discos de massa e 2 de recheio. Gente, eu não dou conta de fazer para dar o 10 de altura. Eu não consigo fazer 4 discos de massa e 3 de camada de recheio. Não dou conta, eu me perco. Você acredita? E eu vejo muita gente fazendo esse processo, que é 4 discos de massa e 3 de recheio, e dá super certo. Eu não dou conta. Aí eu tô aqui com o restante do recheio que sobrou, coloquei aqui. Gente, esse recheio dá pra forma 10 por 10, tá? A quantidade de recheio, que é meia caixinha de creme de leite condensado, tudo o processo, que é recheio bem pouquinho, dá certinho pra forma 10 por 10, tá bom? Fica bem recheadinho, fica bem legalzinho e é isso. Fechei e igual coloquei na geladeira. A gente sempre gosta de deixar pelo menos 6 horas a 7 horas de descanso na geladeira, tá? Olha aqui, ó, vocês percebem que a massa de chocolate, ela fez uma tampa bem maior. Tô aqui, agilizei e tudo mais. Perceba que ele acabou formando um furo no meio. Por qual motivo? Eu coloquei para esfriar ela muito quente na geladeira, tá? Como eu queria já decorar, né? Fazer a montagem logo para ter pelo menos um descanso legal, eu coloquei ela muito quente na geladeira, acabou fazendo esse fundo aí, tá? Então, bastante cuidado. Mas ela não resseca e ela não fica, como que é o nome de Jesus amado? Opaca, eu não sei como que fala, cozida, né? Ela não fica cozida, tá? Como eu tinha aquela tampa que subiu pra cima, o que eu fiz? Eu retirei a tampa e coloquei ali naquele furo pra não ficar fundo no meio ali, tá bom? O recheio, mesmo processo, tá? Massa, recheio e massa, tá? Eu divido ali, cada camada vai 3 colheres de recheio, tá? Bem generosas. Ó, 1, 2 e
3, bem generosinha, tá? É o que sobrou ali, só complementei ali, que ficou bem pouquinho. Aí tô aqui, dou uma alisada bem alisadinha pra ficar bem certinho. E agora aqui eu vou colocar a última camada de massa. Dou uma leve apertadinha e coloco o restante da calda. Eu uso a mesma calda para todos os meus bolos, tá? Às vezes, quando eu cozinho abacaxi, eu pego a calda de abacaxi e molho com a calda de abacaxi, tá? E agora aqui vamos para decoração, gente. Aqui já era outro dia. Deixei descansando das 1h da manhã até as 5h30. Saúde, meu filho. Até as 5h30. Quando foi 6h da manhã, entre as 6 e 7 horas da manhã, eu comecei a fazer a decoração, tá? Para ele descansar um pouquinho mais na geladeira. Quando foi 9h da manhã, a cliente veio buscar, ok? Agora a decoração, que é a parte mais gostosa do vídeo. Fiz a pré-camada, fiz a aplicação do chantilly. Chantilly tingido na cor rosa cereja, tá? Eu coloquei poucas quantidades para ficar nesse tom um pouquinho mais clarinho, tá? Tô usando a espátula de textura número 3, lindo esse texturizado dessa espátula. E vou alisando, vou passando e vou tirando o excesso de cima. Sempre usando a mão bem levezinha, tá, gente? Pra não formar uma barriga. Se você faz uma pressão muito forte, o chantilly ele desce pra baixo e faz uma barrigona, tá? Sempre é bom passar também a espátula e verificar onde tem bolinha de ar, onde tá fazendo alguma imperfeição. E dar uma consertada antes de finalizar o bolo todo, tá bom? Fazendo aqui novamente. Dando uma olhadinha para ver as imperfeições. Faço o efeito aspiral em cima. Nunca gosto de deixar o bolo completamente liso em cima, tá? Sempre gosto de fazer algum detalhezinho. E agora colocando o glitter. Gente, eu tô usando o glitter da Angel. Muito lindo. Rosé Gold. Gente, amei demais esse glitter. Muito bonito. Ele é um glitter um pouquinho mais grossinho, tá? Porém, ele não é grosso demais. Ele é um glitter bem visível, gente. Não, ele dá um destaque muito grande. Poucas quantidades que a gente adiciona no bolo, já dá pra ver o destaque que ele faz. Aqui no rodapé do bolo eu não consegui gravar, vocês acreditam? Eu pausei o vídeo e esqueci de despausar. Quando eu vi, já tinha feito tudo. Mas eu usei o bico 30, tá? Da Wilton Pitanga. Fiz essas rosetinhas, tá? Essas mini rosetinhas no rodapé do bolo. E é isso, gente. Já finalizando, terminando de adicionar os topper, né? Vou olhando certinho as posições. Gente, e olha o resultado desse bolo. Tava um pouquinho escuro, gente, por conta da claridade, tá? A claridade aqui de casa é horrível. Mas olha o resultado desse bolo, gente. Ficou lindo demais. Eu amei cada detalhe dele. As rosas ficou lindo, o glitter ficou tudo lindo. Agora esse bolo, gente, foi do Flock, tá? Que é o famoso bento cake, porém não é o bento cake. Tô aqui fazendo a pré-camada nele. Sempre faço a pré-camada quando o bolo ele tá soltando farelinhos, tá? Então às vezes a massa ela fica soltando muito farelo. Então eu faço esse processo da pré-camada para unir todas as migalhinhas e vou fazendo a aplicação do chantilly. Fiz a aplicação do chantilly, começo a espatular de cima pra lateral. E vou alisando, e vou alisando. Esse bolo, gente, eu queria deixar ele todo lisinho, assim. Mas eu falei, não dá. Vamos colocar uma textura nessa lateral, pelo amor de Deus. E coloquei, gente, e é isso. Mas sempre é bom conversar com o cliente, tá? A cliente, ela só me mandou os modelinhos de bolo mais ou menos que ela queria. Porém, ela falou, Karine, fica ao seu critério de como você quer deixar o bolo. Pode ficar na sua opinião. O Flock, a frase, ela me mandou a frase como ela queria, tá bom? Na hora de aplicar essas letrinhas, gente, eu não escrevo no bolo. Ah, Karine, mas por que você não escreve no bolo? Minha letra é horrível, gente. Minha letra é feia demais. Eu erro muito escrevendo no papel. Vocês imaginam escrevendo no bolo? Não ia dar certo. Então eu compro, gente, na papelaria. Aqui tem umas meninas que elas fazem, tá? É topper. Então o que eu peço? Fala assim, olha, faz umas letrinhas separadas ou letras de forma e faz e pra mim poder colocar no bolo. Quando eu falo com o cliente, eu já deixo tudo explicado, tá? Que não é comestível, tem que retirar do bolo antes de consumir, tá? Tudo bem explicadinho, bem avisado, tá bom? Porém, minha gente, fica bonito. Fica muito lindo, tá? Ah, mas é topo de papel, cara. Ah, mas fica lindo aí, gente. Em cima, a gente joguei esses confetinhos na lateral também. E ficou assim, minha gente. Lindinho demais, perfeitinho. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.
Tchau!